Esta sessão será dinamizada por Dr. Pedro Barrias, administrador da Universidade Aberta. É licenciado em Direito pela Universidade do Porto e mestre em Administração Pública pelo ISCTE-IU. Possui ainda diversas pós-graduações nas áreas da regulação pública, políticas públicas e legislação. Ao longo da sua carreira, desempenhou funções de grande relevância no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo coordenado alterações importantes no quadro regulatório da ação social no ensino superior. Foi ainda membro do grupo de peritos da OCDE em ensino superior e é autor de um livro e de várias publicações sobre mecanismos de apoio social e gestão no ensino superior. Agradecemos por isso a vossa presença e participação e, não me alongando mais, passo então a palavra ao Dr. Pedro Barrias. Muito obrigado, Cátia. Muito obrigado a todos os membros do CLA que tiveram a gentileza de me convidarem para esta sessão. Fico bastante satisfeito com o número de participantes que se registou e que efetivamente participou. Nós, o ano passado, participei logo, mal iniciei funções numa sessão deste similar, mas com um número de participantes menos relevante. Por isso, fico bastante satisfeito que este mecanismo de apoio social que visa garantir as melhores condições financeiras para os estudantes da Universidade Aberta seja um mecanismo que cada vez tenha mais interesse. Eu vou pedir à Cátia que me vá sinalizando se eventualmente tiver falhas no som ou na imagem, por vezes pode suceder por causa da ligação da internet. Ora, a minha apresentação já não necessitei fazer porque a Cátia Lemos fez-la de uma forma bastante meritória. Eu gostaria apenas de apresentar os colegas que estão comigo e que vocês não conseguem ver porque eles estão com problemas de acesso à respectiva câmara, provavelmente por estarem com ligação de VPN à universidade. Na divisão de apoio ao estudante no serviço de bolsas, trabalham nesta altura três pessoas para além de mim. Essas pessoas são os técnicos que regularmente vos irão atender, quer os telefonemas, quer as, interagem convosco em todo o procedimento de atribuição de bolsa de estudo. Essas pessoas são o Carlos Amaral, que já estava já participou no processo ano passado, e a Mariana Neves, que está com dificuldades em aceder aqui ao webinar, mas que entretanto entrará, e a Maria Inês Gouveia. Estes três técnicos são as pessoas que no dia a dia fazem a análise dos processos e por isso são as pessoas que regularmente solicitarão informação adicional das diversas informações que nós precisamos de ir tendo para conseguir fazer uma atribuição dentro do enquadramento legal previsto para a atribuição de bolsas de estudo e cujos racionais eu vos apresentarei em seguida, para também muitos de vós não acharem que estamos a pedir informação ou desnecessária ou irrelevante, mas na prática toda ela tem um determinado racional que permite compor o processo de atribuição de bolsa. O, o facto, a Universidade Aberta atribui participa ou tem acesso a estas bolsas de estudo pela segunda vez, e a partir de agora é uma realidade permanente. Até 2024-25, a Universidade Aberta tinha apenas umas bolsas internas que são do vosso conhecimento, que apoiavam em número menor e também em intensidade menor os estudantes da universidade. Nós, no ano passado, tivemos já 678 bolseiros a beneficiar destas bolsas de estudo, com uma bolsa média de cerca de 2.100 euros anuais, o que dá cerca de 2.210 euros por cada um dos meses do ano letivo, quando estamos a considerar o ano letivo inteiro. Nesta altura, a nossa expectativa é que o valor de bolsas atribuídas seja bastante superior, na medida em que, por um lado, existe um maior número de requerimentos e, por outro lado, também acredito que estas sessões de esclarecimento contribuem para evitar que muitos requerimentos deixem de ser analisados porque as pessoas nem sequer os submetem. Não é? Aliás, o grande número de indeferimentos que sucederam no ano passado tiveram a ver com circunstâncias em que os próprios requerentes abriram o processo e, quando repararam qual é que era a documentação que era necessário submeter, nem sequer depois avançaram no processo, terão considerado invasivo ou complicado, mas de facto existiu um número maior. A maior causa de indeferimento foi nem sequer existir a submissão por parte dos requerentes. Acredito que este ano isso não suceda, mas e aliás teremos um cuidado em acompanhar cada uma das situações em que o processo está aberto e a pessoa não submete. Nós já temos nesta altura recursos humanos adequados para poder também contactar as pessoas a questionar se elas de facto se esqueceram, se há alguma dificuldade para submeter. Temos todo o interesse em que as pessoas beneficiem deste tipo de apoios.
Ora, eu vou fazer uma apresentação, eu distribuiria a minha apresentação numa apresentação que eu creio que vai demorar cerca de 25 minutos e que vai cobrir a generalidade das questões que eventualmente me iriam colocar ou que gera dúvidas nas pessoas. Sem prejuízo disso, depois desses 25 minutos, as questões que estejam nas perguntas e as respostas, depois, entretanto, elas serão respondidas. Eu estimo que isto não vá perturbar muito o vosso horário de jantar, pelo que eu acredito que aí por volta das 8h30, 8h35, nós podemos ter terminado. Ora, a apresentação que vos farei, deixem-me, estou-me aqui a esquecer de partilhar. Estão a conseguir visualizar. Sim, Kátia, sim? sim, Muito bem. sim, sim. Muito bem. Agora, como é que eu. Agora isto. Muito bem. A atribuição de bolsas de estudo depende da conjugação de três tipos de condições. Umas condições que são académicas, umas condições que são condições de nacionalidade e outras condições que são condições de rendimentos de realidade económica do agregado familiar. Só quando estão conjugadas estas três condições é que depois existe possibilidade de atribuir uma bolsa de estudo. A primeira condição é sempre uma condição académica, que é a circunstância de o estudante tem que estar inscrito na universidade em determinados ciclos de estudo. Ou seja, o estudante tem que estar inscrito em licenciatura ou mestrado. Estudantes que estejam inscritos em doutoramento não têm acesso a este tipo de bolsas. As bolsas de doutoramento são atribuídas pela FCT ou eventualmente alguns projetos de investigação que a Universidade Aberta possa ter, mas as bolsas de ação social não são abrangidas, não abrangem estudantes de doutoramento que, querendo-as, devem requerer à FCT e não estão associadas a uma condição socioeconómica. Estudantes que também estejam inscritos em pós-graduações, a cursos de profissionalização e ensino, microcredenciais, etc., esse tipo de formações não são consideradas para efeitos de atribuição de bolsa de estudo. Algumas dessas formações já têm bolsas próprias, que não dependem da condição socioeconómica. Aqui, as bolsas dependem sempre de condição socioeconómica e são para licenciaturas e mestrados. Adicionalmente, o Estado não financia duas vezes a mesma pessoa para fazer o mesmo grau. Daí que alguém que já tem uma licenciatura não vai receber bolsa de estudo porque já recebeu um investimento público para esse efeito, só recebe se for fazer um mestrado, ou alguém que, por exemplo, tenha feito um curso técnico superior profissional, pode receber para a licenciatura, mas alguém já licenciado não vai receber uma bolsa para fazer uma nova licenciatura, ou alguém já com mestre não vai receber para fazer um segundo mestrado. O estudante tem que estar inscrito no mínimo de 30 créditos. Ora, essa condição dos 30 créditos é aquilo que nos fez no ano passado e fará também este ano algum diferimento no tempo do processo de decisão, porque nós temos que ter a garantia que o estudante está inscrito na totalidade dos ECTS que vai frequentar durante o ano letivo. Daí que estudantes que se inscrevam a unidades curriculares avulsas ou estudantes que estejam inscritos a menos de 30 créditos não são elegíveis para a atribuição de bolsa de estudo. O ano passado não foi exigido aos estudantes que tivessem determinado aproveitamento académico. Era a primeira vez que a bolsa de estudo estava a ser atribuída e, por isso, os estudantes, não tendo esse conhecimento no ano anterior, não lhes foi exigido esse aproveitamento académico, este ano já é exigido o aproveitamento académico. Ou seja, as bolsas de estudo, para serem atribuídas, tem que haver uma demonstração de aproveitamento. Quer dizer que alguém que esteja inscrito a mais do que 36 créditos tem que ter pelo menos 36 créditos concluídos. Por exemplo, alguém que está inscrito a 60 créditos, que esteve inscrito em 60 créditos no ano anterior, tem que fazer 36. Quem esteve inscrito a 90 tem que fazer pelo menos 36. Quem esteve inscrito a 36 tem que fazer 36. Ou seja, acima de 36 tem que ter sempre o aproveitamento de 36 créditos. Quem estiver a tempo parcial e por isso estiver a menos do que 36 créditos tem que realizar a totalidade. Nós fazemos estes, já quando foi no processo de renovação de bolsas de estudo, avisámos todos os estudantes que estavam já com bolsa atribuída que era importante ter este empenho no aproveitamento académico, precisamente porque isto é um fator essencial para depois se fazer a atribuição de bolsa de estudo. Uh, Existe uma regra que a Universidade Aberta não tem por ser o segundo ano da implementação das bolsas de estudo, que é uma regra académica que as outras instituições de ensino superior já têm e que nós teremos em velocidade de cruzeiro. Daqui a 3 ou 4 anos já teremos esta regra, mas para já não temos esta regra
que limita a que o estudante só possa receber bolsa de estudo durante um determinado número de anos, enquanto se perspectivar que ele pode terminar o ciclo de estudo. Isto para evitar que os estudantes estejam a receber bolsa de estudo, por exemplo, durante 10 anos ou durante 12 anos. O Estado aquilo que define é que um estudante que esteja inscrito num curso de 3 anos pode receber bolsa de estudo enquanto estiver em condições de terminar o curso em 4, ou alguém que esteja num curso de 5 possa terminar o ciclo de estudos em 7 anos. No caso da Universidade Aberta, esta questão não se coloca, porque aquilo que se adaptou o ano passado especificamente para a universidade foi, nós consideramos que independentemente do número de créditos que as pessoas já tenham, o número de inscrições que já tenham, 10 inscrições, 3 inscrições, 4, o primeiro ano da sua inscrição para este efeito vai ser o ano de 24-25. Por isso, a Universidade Aberta beneficia aqui de uma regra mais adaptada, que evita que os estudantes percam bolsa de estudo pelo facto de já serem estudantes há muitos anos e estarem muito longe de terminarem o ciclo de estudo, que poderia acontecer. Tirando esta adaptação, uh, nesta altura a Universidade Aberta tem todas as regras que todas as outras instituições têm também, uh, por isso tem que cumprir os mesmos níveis de aproveitamento académico. Associado ao aproveitamento académico, temos uma condição de nacionalidade. Uh, A regra básica é que tem que ter nacionalidade portuguesa. Se não tiver nacionalidade portuguesa, tem que ter residência permanente em Portugal. Não basta o pedido de residência permanente, tem que ser efetivamente a atribuição da residência permanente. Ou, no caso dos cidadãos brasileiros, podem ser beneficiários do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Os cidadãos brasileiros podem nos confirmar isto por via quer da atribuição do envio do documento do Diário da República que lhes faz a atribuição do estatuto, ou por via do envio do cartão de cidadão, que já demonstra que ele é beneficiário daquele estatuto. Autorizações temporárias para cidadãos que não sejam familiares da União Europeia não são válidas. Temos várias situações desse tipo, especialmente cidadãos brasileiros que têm autorização temporária, ainda não têm estatuto de igualdade de direitos e deveres, não podem beneficiar de bolsa de estudo, só quando tiverem a permanente ou o estatuto de igualdade de direitos e deveres. Eh, a residência temporária só é aceita quando esses cidadãos sejam familiares de algum cidadão da União Europeia. Mas, como regra geral, nas situações todas que nos aparecem, cidadania portuguesa, residência permanente ou eh, estatuto de igualdade de direito e deveres comprovado por estas duas vias, cartão de cidadão ou atribuição em Diário da República. Eh, o terceiro elemento que conjuga com os elementos académicos e de nacionalidade, o rendimento é a condição do rendimento. A bolsa é atribuída a quem tem determinada condição de carência económica. E essa condição de carência económica é definida em função de um determinado limite, em que se assume acima de um determinado limite uma pessoa já tem rendimentos que não são tão baixos que justifica a atribuição de uma bolsa, abaixo de um determinado limite justifica-se essa bolsa. Esse limite são os 12.017 euros, ou seja, considera-se que num agregado familiar, se cada um dos elementos do agregado familiar dispuser de cerca de 12 mil euros de rendimento, quer dizer que não recebe bolsa de estudo. Se dispuser de menos valor que os 12 mil euros, aí já é beneficiário de bolsa de estudo. Os trabalhadores estudantes são, são têm uma regra que acaba por favorecer a dois níveis. Por um lado, porque estes limites são um pouco mais elevados, quer dizer que normalmente, se eles não fossem trabalhadores estudantes, com um rendimento por cabeça no agregado familiar de 12 mil euros, já de 12.018 euros, já não teriam bolsa de estudo. No caso dos trabalhadores estudantes, só deixam de ter acesso à bolsa de estudo se tiverem um rendimento por cabeça de agregado familiar que seja acima dos 13.758 euros. E por isso compensa demonstrar e requerer a atribuição do Estatuto do Trabalhador Estudante. Se não requererem, têm desde logo acesso a este limiar um pouco mais elevado. Se requererem, passam a ter acesso ainda a condições mais favoráveis que já vos vou demonstrar à frente. Adicionalmente a estas condições de rendimento, as pessoas não podem ter mais do que 122 mil euros em património mobiliário, quer dizer, em contas bancárias, ações, obrigações, depósitos bancários, títulos de tesouro, etc. Este património imobiliário não é necessário vocês enviarem-nos
certificados, não é? Extratos bancários, etc. O que é necessário é, no processo de requerimento, vai ser solicitado qual é o património imobiliário, vão ser dados determinados escalões e a pessoa tem que identificar qual é que é o escalão em que se insere. Se é no escalão até aos 10.000 euros, se é no escalão até aos 20.000 e por aí diante. Cada um daqueles escalões depois tem ficciona um determinado rendimento. Por isso não são pedidos extratos bancários nem nada desse tipo. Ainda na semana passada tivemos algumas notícias de algumas pessoas que não estavam a submeter bolsa de requerimento porque lhes faltavam os extratos bancários. Isso de facto não é solicitado. Uh, um último aspecto é não ter dívidas à Segurança Social e às finanças. Para além de não ter dívidas à universidade, se tiver dívidas à universidade já não se consegue inscrever, se tiver dívidas à Segurança Social e às finanças, também não poderá ter acesso à bolsa de estudo. Sendo que, quando se tem dívidas à Segurança Social e às finanças, o que nós vamos fazer é indeferir a partida à bolsa, porque vem-nos sinalizado da parte da Segurança Social ou das finanças que existe uma dívida, mas se a pessoa, no momento em que nós notificamos para se pronunciar por causa daquele indeferimento, se a pessoa fizer o pagamento da bolsa de estudo, o pagamento da sua dívida, e nos comprovar que de facto está paga, nós a seguir fazemos o deferimento. Ou seja, é possível, o que nós dizemos à pessoa, você poderia ter uma bolsa de 2.000 euros, mas tem aqui uma dívida de 1.000. Se fizer o pagamento da dívida, tem direito a receber a totalidade dos 2.000. Se não pagar a dívida, não lhe podemos atribuir nada. E por isso compensa, as pessoas depois analisarão se compensará fazer o pagamento da dívida ou não, em virtude daquilo que também é o valor de bolsa que lhe está a ser notificado, que poderá vir a receber caso regularize a situação de dívida. Se o estudante só regularizar depois do período de audiência de interessados. Ou seja, nós notificamos em novembro e ele só vai regularizar em abril, aí só vai receber a bolsa proporcional a partir de abril. Se regularizar logo em novembro, enquanto está em sede da audiência de interessados, recebe a bolsa integral desde o início do ano letivo. Os rendimentos que são considerados para efeitos do aferição das condições do agregado familiar são todos estes. Eu não vou ser exaustivo neles, porque depois, à medida que vocês vão fazendo o preenchimento do requerimento, vai-vos sendo solicitada alguma desta informação, sendo que a maior parte da informação nem é preciso vocês submeterem. Porque a maior parte desta informação chega-nos toda pela Segurança Social ou pela Autoridade Tributária. Os rendimentos de trabalho dependentes, os empresariais e profissionais, os de capitais, os prediais, vêm-nos da Autoridade Tributária. As pensões e as prestações sociais vêm da Segurança Social, o património mobiliário é submetido pela pessoa naquele escalão que tem que identificar qual é o seu património, e os apoios à habitação com caráter de regularidade, em regra, é a própria pessoa que tem que nos notificar, tem que dizer que recebe um apoio, ou então, muitas vezes até o declara em sede do IRS e vem-nos logo do IRS. Daí que nós peçamos os códigos do IRS. Nós, ao pedirmos os códigos do IRS, a interoperabilidade garante-nos que nós automaticamente recebemos toda esta informação sem ter que estar a solicitar às pessoas. Do mesmo modo, a Segurança Social chega-nos toda essa informação sem ter que estar a solicitar às pessoas que submetam toda a documentação. De facto, o Estado tem esta informação toda centralizada e por isso são raros os elementos em termos de rendimentos que nós vamos pedir. Só vamos pedir quando a situação não é clara. E quando é que as situações não são claras? Não são claras quando alguém afirma que não tem nenhum tipo de rendimento, quando afirma que não tem nem rendimentos de trabalho, nem rendimentos de segurança social, quando afirma que apenas vive de ajudas de terceiros que não quantifica, quando é alguém que diz que vive sozinho, mas que não tem ordenado, ou quando tem valores tão baixos que não é crível que aquela pessoa sobreviva com aqueles valores. Nestas situações, o que vai acontecer é que o próprio sistema evita que o processo prossiga sem haver uma entrevista. Ou seja, situações práticas. A estudante que vive com os seus pais e que, para não ter os seus pais considerados no seu agregado familiar, diz que vive sozinha. Diz que vive sozinha e diz que vive com zero rendimento. Mas não tem casa e também não tem ordenado. E nós perguntamos, então, como é que você vive? Afinal, vive com os meus pais. Se vive com os seus pais, tem que declarar os pais para efeitos do agregado familiar. E qual é o seu rendimento? Não tem rendimento. Então tem, mas como os pais já fazem parte do agregado familiar, temos que considerar esses elementos. Essa situação não seria detectada se a pessoa, à partida,
com determinada. Se as pessoas não nos vierem transmitir que vivem com zero, porque nós sabemos que as pessoas não vivem com zero. Podem viver de uma forma muito espartana, mas ninguém vive só do ar e do vento, e ninguém vive apenas de ajudas de terceiros. Há condições, apoios de banco alimentar, apoios em espécie, recurso a poupanças, apoios dados por familiares, etc. Quando não é perceptível a situação, nós vamos, no fundo, requerer esse tipo de elementos para se tornar clara a situação. Se a situação não for clara, não vale a pena insistir com situações não claras, porque depois nós vamos ser obrigados a interferir o processo se não puder ser clarificado qual é o motivo pelo qual a pessoa vive pelo qual a pessoa vive. Uh, no agregado familiar, esta situação tem gerado alguma tensão e dúvidas nas diversas pessoas, porque, em regra, o que é que as pessoas fazem? Ou a generalidade das pessoas declara os agregados familiares normais, como eles efetivamente estão constituídos, que, em regra, também correspondem aos agregados familiares que têm declarados na autoridade tributária, e aí não existe nenhum problema. Porém, há pessoas que, como entregam declarações de IRS autonomizadas, em separado, dizem-nos que vivem sozinhos. Uh, e nós conseguimos confrontar os rendimentos e conseguimos clarificar que, em virtude da casa em que vivem, ou por causa da guarda partilhada dos filhos, etc., nós temos noção que casais que estejam casados nas finanças, se nos dizem que vivem sozinhos, nós temos noção que, à partida, existe um indício de fraude, que, à partida, a pessoa não vive sozinha. Nós temos noção que, se alguém vive com os respectivos pais no mesmo agregado familiar, à partida, vive numa economia comum com os pais, por mais autónomo que seja. Por isso, há aqui um conjunto de indicadores que nos dizem que todas as pessoas que vivem na mesma casa assume-se que partilham rendimento. As pessoas, se eventualmente não é o caso, têm que nos demonstrar que não é assim. E como é que são os indicadores que nós temos para saber que não partilham rendimento? Por exemplo, situações em que uma moradia tem uma parte de autonomia, parte da família, a família em causa vive na moradia na parte de cima e os pais vivem na parte de baixo. Nós conseguimos demonstrar que existe uma autonomia da casa. Por exemplo, alguém que vive num anexo de uma moradia e que até tem uma morada diferente. Alguém que nos envia uma caderneta predial em que, de facto, apesar da morada ser a mesma, os prédios estão as frações estão autonomizadas. Um, alguém que até tem faturas de luz ou de água que são autónomas das faturas pagas do, pela casa principal. Ou seja, há aqui um conjunto de indicadores que nós vamos pedir para perceber se de facto as pessoas vivem juntas ou não vivem juntas. E isto não é por purismo nosso, muito disto é financiado por financiamento comunitário e isto foi um dos grandes indicadores de risco da parte da Comissão Europeia relativamente a situações de potencial fraude. Pelas circunstâncias das pessoas viverem em economia comum e depois afirmarem que não vivem em economia comum, de modo a constituir-se como agregados familiares unipessoais. Uh, por isso, aqui vai ser onde nós vamos pedir sempre mais documentação até conseguir clarificar se de facto a pessoa vive ou não. Aliás, nós até no Google Maps é fácil de perceber como é que as casas são constituídas. E por isso não é muito. Em regra, também existe aqui uma grande causa de indeferimento, porque depois as pessoas não querem submeter a diferente documentação. Uh, situações em que os agregados familiares são unipessoais e que não existem estes alertas de risco. São tipicamente pessoas que vivem sozinhas, mas têm rendimentos que conseguem demonstrar que de facto é possível viver sozinhas com aqueles rendimentos e conseguem autonomizar, viver autonomamente. Situações de agregados familiares unipessoais também. São pessoas que vivem em orfanatos, membros de ordens religiosas ou reclusos. Os reclusos não têm, não estão integrados em agregados familiares unipessoais, agregados familiares, vivem sozinhos e por isso é possível de admitir que naturalmente vivem numa condição de agregado familiar unipessoal. Os reclusos têm uma situação este ano que é distinta das situações dos anos anteriores. Como a Universidade Aberta não tinha até anos anteriores este tipo de bolsas, o que fazia para conseguir garantir que os reclusos não tinham que pagar propinas e assim ser uma forma de garantir o seu acesso à educação, o que fazia nos anos anteriores era isentar os reclusos do pagamento de propinas.
com a entrada em vigor destas bolsas de estudo, que pagam bolsas de estudo aos reclusos no exato montante da propina que eles pagam. Foi descontinuada essa isenção, até por via de não ter sido renovado ainda o protocolo com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Por isso, os reclusos, este ano, para poderem ter acesso a essa isenção, aquilo que têm que fazer é fazer o requerimento de atribuição de bolsa de estudo. Como estão reclusos, a documentação a entregar é mínima, porque basicamente aquilo que tem que entregar são os documentos pessoais, assim, a identificação e a identificação dos ciclos de estudo em questão, e tipicamente eles não têm rendimentos, a não ser que sejam um recluso muito recente, e mesmo assim pode solicitar a reapreciação do processo por alteração da condição socioeconómica. Mas o recluso, em vez de requerer à universidade a isenção, o que tem que requerer é à DGES a atribuição da bolsa. Essa bolsa, se o recluso paga 2.000 euros no mestrado, essa bolsa será atribuída, é paga diretamente à instituição de ensino superior. Por isso é que o nível que é colocado no processo é o nível da universidade. O recluso paga 697. É atribui 697, que é pago diretamente à instituição. O recluso, de facto, não paga, não recebe, mas também não paga nada. Tem a mesma condição de isenção que tinha antes, aliás, mais vantajosa, porque no caso dos reclusos inscritos em mestrado, tem bolsas que podem ir, tem o pagamento até aos 2.750 euros de propina de mestrado. Os trabalhadores estudantes são, neste enquadramento, beneficiados se, para além de serem, de facto, trabalhadores estudantes, se requererem a atribuição de trabalhador estudante junto à universidade. O trabalhador estudante tem duas dimensões, duas relações. Há uma relação do estudante com a sua entidade patronal, em que ele tem que demonstrar à entidade patronal que está a estudar, e para esse efeito basta o documento que eles extraem do nosso sistema de gestão académica, extraem esse documento e apresentam à entidade patronal para demonstrar que estão a estudar e, em virtude disso, precisam de alguma dispensa de alguma adaptação de horários. Mas depois há uma outra relação, que é a relação do trabalhador estudante com a universidade. A universidade, para saber que ele é trabalhador estudante, ele tem que nos comprovar que é trabalhador estudante. Não é o simples facto de ele ir lá fazer download do documento que vai entregar ao patrão que nos diz isso. E por isso é importante, para os trabalhadores estudantes terem acesso a condições mais favoráveis, é importante que eles requeiram a atribuição do Estatuto de Trabalhador Estudante. Nós, em todos os registros, informamos os estudantes disto, com todas as instruções, também está no nosso site, mas se eventualmente aos que nos estão a ouvir, se ainda não o requereram, façam o requerimento de atribuição, porque isso de facto tem vantagens bastante relevantes, porque há uma série de rendimentos que deixam de ser considerados para efeito do rendimento do agregado familiar. Eu vou-vos só mostrar aqui uns exemplos práticos e vocês vão perceber que um rendimento de 30.000 euros, por exemplo, subitamente, se for do estudante, se o trabalhador estudante estiver a requerer bolsa de estudo, esse rendimento de 30.000 euros passa a 17.000, o que quer dizer que a pessoa fica mais pobre porque aquele rendimento deixa de ser considerado e, em virtude disso, passa a ter melhores condições de acesso à bolsa de estudo. Exemplos práticos. Um agregado familiar com 30, com 4 pessoas, em que cada duas pessoas ganham um ordenado 30.000 euros cada um. Isto quer dizer que esse agregado familiar teria 60.000 euros de rendimento, dividido pelos 4 daria um rendimento per capita de 15.000 euros. Ora, esse rendimento per capita fica acima daquilo que seria o rendimento máximo para poder ter a bolsa de estudo, e por isso esta bolsa é indeferida. Mas o mesmo agregado familiar estudante, que neste caso, estes 60.000 euros, este requerente não tem estatuto de trabalhador estudante, mas se o mesmo requerente apresentar estatuto de trabalhador estudante, o que vai acontecer é que os seus 30.000 euros vai-lhes ser descontado 12.180 euros, e ele, em vez de lhe ser considerado 30.000 euros de rendimento, vai-lhe ser considerado apenas 17.820 euros de rendimento. O que quer dizer que o rendimento deste agregado, em vez de ser 60.000 euros, vai passar a ser 47.000, e por isso a sua bolsa, a sua situação económica é pior do que seria se ele não tivesse sido trabalhador estudante, e por isso ele, só em virtude deste desconto, destes rendimentos, passa a ter bolsa de estudo, porque passou a ficar abaixo do limiar que é necessário. Percebo que esta informação possa ter alguma densidade, mas só pretende ilustrar que vale a pena submeter o Estatuto de Trabalhador Estudante através
do e-mail bolsas.testudante.ab.pt. Vocês, quando submetem requerimento de atribuição de bolsa de estudo, se nos enviarem no prazo de 10 dias úteis a declaração de entidade patronal, a declaração de início de atividade, no caso de serem trabalhadores independentes, ou em caso de estarem desempregados, comprovativo de inscrição centro de emprego, nós depois fazemos associar isso ao processo de atribuição de bolsa de estudo e automaticamente o rendimento do requerente deixa de ser considerado. Isto quando o requerente quando quem tem os rendimentos é o próprio estudante que se está a candidatar. Se for o seu marido, aquilo que é o rendimento dele deixa de ser considerado. eh, não tem efeito. Ou seja, é importante é que seja o próprio requerente e os rendimentos do próprio requerente. As bolsas de estudo são diretamente proporcionais ao nível de rendimentos. Quanto mais baixo for o rendimento, mais alto vai ser a bolsa de estudo. E por isso, se estes rendimentos forem descontados, o que vai acontecer é que as bolsas, em vez de terem um valor mais baixo, passarão a ter um valor mais elevado. No caso, por exemplo, eh, um estudante que tenha um rendimento per capita de 5.000 euros tem uma bolsa de 1.455 euros anual. Se tiver um rendimento per capita mais baixo, ou seja, cada pessoa, se ganhar 2.000 euros de rendimento, passa a ter uma bolsa de 4.450. Ou seja, a regra geral compensa o Estatuto do Trabalhador Estudante. Regra geral, eh, quanto mais baixo o rendimento por cabeça, mais elevado será o valor da bolsa de estudo. Não tão baixo que não se perceba como é que aquela pessoa sobrevive, como vos demonstrei atrás, porque vai gerar efeitos de atribuição de entrevista. Os prazos de submissão que nós temos para este processo. Esses prazos de submissão podem ser submetidos basicamente durante todo o ano, sendo que se forem submetidos até ao dia 30 de setembro têm acesso à totalidade da bolsa de estudo. Se forem submetidos depois de 1 de outubro, têm acesso a uma bolsa de estudo que é proporcional ao valor ao número de meses. Ou seja, um estudante que só se inscreva no segundo semestre vai ter só a bolsa de estudo correspondente à metade do ano. Um estudante que só submete a requerimento a partir de dezembro só vai ter o proporcional de dezembro até ao final do ano. Um estudante que já tenha submetido, dos cerca de 1.400 que nós temos já nesta altura, aí os que receberem já recebem desde o início do ano. No momento em que for paga, é pago com retroativos, ou seja, a nossa expectativa é que todos os prazos de os requerimentos que temos nesta altura submetidos sejam decididos até dezembro, tipicamente ali na primeira quinzena de dezembro, e nessa altura eh, as pessoas, quando receberem, vão receber não apenas a prestação daquele mês, mas depois todo o valor que está em dívida desde o início do ano até aquele momento. Nós temos aqui na Universidade Aberta um desajuste que está a ser gradualmente corrigido, um desajuste dos prazos típicos da atribuição de bolsa de estudo com os prazos de inscrição na universidade. Como vocês viram no primeiro slide, existe uma condição básica que é sempre a condição da académica. Nós temos que ter a noção de se as pessoas estão inscritas ou não e a quantos ECTS é que estão inscritos ou não. Em virtude disso, eh, nós temos que ter a certeza, se nós fazemos a atribuição de bolsa de estudo no momento em que as pessoas já estejam inscritas na totalidade das unidades curriculares do primeiro e do segundo semestre, de modo a termos a certeza que nem vai haver anulações que depois a seguir evitariam que a pessoa recebesse a totalidade da bolsa, e em segundo lugar, para termos a certeza que efetivamente a pessoa, ao calcularmos, já calculamos sobre a totalidade dos créditos. No ano passado, isto fez com que a bolsa de estudo só fosse atribuída a partir de fevereiro, porque as inscrições do segundo semestre estavam no seu calendário habitual, ou seja, em janeiro. Este ano já fizemos uma antecipação e, por isso, as matrículas e inscrições no segundo semestre para os estudantes que já estão na universidade vão decorrer de 11 a 23 de novembro, o que nos vai permitir que nós, no final de novembro, temos a informação académica das inscrições, que vai conjugar com toda a informação financeira que já temos no sistema. Nós daqui até ao final de novembro vamos analisar tudo o que é a informação
de nacionalidade, de agregado familiar, rendimentos, etc., só nos vai ficar a faltar esta dimensão académica que, vindo em final de novembro, cruza com todas as outras e vai nos dar o deferimento das bolsas de estudo se as pessoas estiverem efetivamente inscritas no número de ECTS, que é suficiente para fazer a inscrição. Eh, isto explica porque é que só decidimos em final de novembro. Vocês são notificados para os processos das decisões relativamente à atribuição de bolsas de estudo por via de notificações que vos são enviadas para os e-mails da própria universidade. Por isso é importante estarem atentos. Nós reparámos o ano passado que as pessoas tipicamente acediam aos seus e-mails já num momento muito tardio, ou porque não estavam atentas, ou porque acharam que o processo estava a demorar em demasia, coisa que também reconheço, em função de ser o primeiro ano de atividade. E por isso aquilo que se identificou é que as notificações, depois de serem submetidas, as pessoas respondiam muito tardiamente. Quando respondem tardiamente, isto tem um problema, é que o sistema automaticamente, ao fim de determinado número de dias, vai gerar um indeferimento por instrução incompleta. Por isso é útil irem estando atentos aos vossos e-mails, não apenas por isto, mas também por causa de toda a comunicação com a universidade, mas é importante terem isto. Se eventualmente não acederem à notificação, que vai acontecer é que o sistema automaticamente, a partir do quinto dia depois de ser emitida a notificação, a partir desse momento começa a contar um prazo para se pronunciarem, não se pronunciando, existe um indeferimento por instrução incompleta. Se os estudantes se inscreverem num plano curricular e se, entretanto, decidirem fazer anulações, é muito importante que nos comuniquem de imediato. Isto porque pode haver a tentação de, como a bolsa é diretamente proporcional, depende também do número de inscrições, pode haver a tentação de se inscreverem a maior número de inscrições, maior número de unidades curriculares numa fase inicial e depois anular sem nos dar reporte disso, ficando com a bolsa por inteiro. Mas o que vai acontecer é que nós vamos identificar isso, porque vamos fazer um cruzamento de dados a posteriori para verificar quem fez a anulação. E por isso vamos identificar em dado momento do ano letivo que determinadas pessoas receberam bolsa de estudo e anularam, e vamos ter que pedir a devolução de todas as bolsas que foram indevidamente pagas, caso essa anulação tenha sido de um número tão grande de unidades curriculares que as pessoas deixassem de cumprir as condições. Por isso é preferível dizerem-nos: olha, eu anulei, vou sair, eu estava inscrito a 36 ECTS, passei a estar inscrito a 25. É preferível comunicarem-nos isso do que, passado meio ano, nós identificarmos isso e depois temos que pedir todas as bolsas que foram pagas indevidamente durante aqueles 6 meses. Quanto mais rápido nos disserem, mais rápido é suspenso o pagamento, caso a anulação seja em número tão relevante que as pessoas deixem de ter as condições. Estas bolsas de estudo podem ser acumuladas com outras bolsas. Uh, Ponto 1, estas próprias bolsas de estudo, no caso de estudantes com necessidades educativas, são majoradas em 60%, ou seja, se um estudante tiver um atestado multiusos que identifique um grau de deficiência superior a 60%, pode ter essa bolsa é automaticamente majorada em 60%. Uh, Basta enviar o atestado multiusos no próprio processo de submissão do requerimento. Em paralelo com isto, os estudantes com necessidades educativas podem também beneficiar de bolsas que lhes pagam as propinas, que são atribuídas pela Direção-Geral do Ensino Superior também, e cuja informação vocês conseguem obter aqui no site do GAPAI. Uh, Isto em paralelo com os apoios pedagógicos que também têm. Mas, no fundo, alguém com necessidade educativa especial pode receber uma bolsa majorada por via de ter essa deficiência, por ter uma deficiência acima de 60%, e ao mesmo tempo poder ter as suas propinas pagas por via de ter uma bolsa que lhes paga as propinas diretamente. Nós, o ano passado, tivemos cerca de 120 estudantes com necessidades educativas que beneficiaram das bolsas na Direção-Geral de Ensino Superior. Tivemos menos desses estudantes a beneficiar desta majoração no caso das bolsas de ação social, por isso, se tiverem esta condição, identifiquem que é possível de fazer essa majoração. Adicionalmente, as bolsas, quem beneficiar disto pode beneficiar de bolsas de mérito. As bolsas de mérito são atribuídas em regra no ano seguinte ou 2 anos após a atribuição, mas por isso, quem este ano estiver a receber
não se preocupe porque daqui a 2 anos não vai ser penalizado na sua bolsa de mérito caso tenha acesso a ela por causa de receber bolsa de estudo. E também não, e são acumuláveis também com bolsas de microcredenciais do PRR. Há várias pessoas, um número relevante de pessoas que está a beneficiar de bolsas de estudo do PRR. Estas bolsas não dependem de condições socioeconómicas e por isso podem, em paralelo, beneficiar quer de bolsa de estudo, quer dessas bolsas de microcredenciais, sendo que no caso das microcredenciais elas serão no próximo ano contabilizadas como rendimento nas suas na contabilização de rendimentos de 2020, no ano de 2026. Questões frequentes e estou a terminar para passar para vocês. Uh, Estas questões documentais, parecendo menores, são questões que, em regra, fazem com que o processo ande para trás e para a frente sem nós nos entendermos, por vezes, com os requerentes. Ponto 1. Quando autorizam os tratamentos de dados da Segurança Social e da Autoridade Tributária, devem, quando existem menores de idade no agregado familiar, os menores de idade não podem assinar, quem deve assinar são os representantes legais, em vez do próprio, do próprio menor, e assinam no próprio local em que o menor deveria assinar. Isto parece irrelevante, mas nós, ano passado, tivemos dezenas, se não centenas de processos que ficaram pendentes por causa deste tipo de situações. Segundo ponto, o IBA que nos é submetido deve ser do titular de quem vai receber a bolsa. Nós não podemos aceitar IBAs de terceiros que não o próprio requerente. O comprovativo que nos enviam tem que dizer pelo menos o nome da pessoa que vai receber a bolsa. E não dá para ser da tia ou se não figurar como titular não nos vai permitir aceitar aquele IBA, por isso vamos ter que pedir um novo IBA. Quando tem pensões de alimentos, devem identificar logo à partida, porque senão nós vamos vendo uma situação de divórcio ou vendo uma situação uma situação em que o pai não faz parte ou a mãe não faz parte do agregado familiar, vamos pedir sempre informação sobre a pensão de alimentos e, como vos disse há pouco, é importante identificar a totalidade dos membros do agregado familiar. São as questões documentais que normalmente geram mais questões entre nós e que nós somos obrigados a solicitar. E não é por má vontade, mas é para que as bolsas sejam atribuídas dentro do enquadramento legal e, a posteriori, não tenhamos nenhuma circunstância em que as autoridades inspectivas venham a solicitar a devolução de bolsas. E coloco-me à vossa disposição para que há aspectos que eu não tenha abordado ou que não tenha sido suficientemente claro, posso agora dar-vos esclarecimentos adicionais sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Pedro. Nós temos efetivamente aqui algumas questões, e portanto os meus colegas também foram esclarecendo já algumas diretamente aos estudantes. Eu vou elencar aqui, não sei se quer que lhe coloque já aqui duas ou três, ou vou colocando uma a uma, não sei como é que prefere. Ahm, Ora bem, Pronto. eu não sei quantas é que são 51? Não, 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 são menos, são menos. Ótimo. Não, Eh, Ora, ou seja, não chegam, são cerca de seis questões por aí. não, então pode colocar uma a uma. Se eventualmente eu não. Pode haver algumas questões muito específicas, por vezes, o que preocupa as pessoas são questões muito específicas sobre o seu processo em específico, em particular. Se eventualmente eu não tiver a resposta agora, eu também posso ficar com o registro e depois dar essa resposta, ou então, se o Carlos conseguir ligar o microfone, também pode dar alguma ajuda, alguma questão mais específica. Porque às vezes estamos a falar de questões muito específicas do tipo, eu não consigo inserir o meu NIF ou o meu cartão de cidadão e tem a ver com o espaçamento, por exemplo. Ou Ok. um NIF estrangeiro. Às vezes são questões tão específicas que bloqueiam o processo e que, no caso em concreto, às vezes até temos que ir verificar efetivamente o que é que se passa. Mas pode haver algumas situações que muito particulares que eu possa não saber de imediato, mas elas não deixarão de ser respondidas. Ok. Então é assim, uma delas tem a ver com a questão que falou logo no início, que tem a ver com a questão do mínimo de dossiês inscritas em que ter um mínimo de 30 ECTS, não é? Mas depois quando referiu as 36, o mínimo das 36, creio que gerou aqui alguma confusão entre estes Ok, 30 e os 36. ok, Pronto, essa é uma questão. ok. Então, se calhar é melhor responder uma a uma, porque Sim, depois. sim, senão é Ora capaz bem, de perder. ora bem. Os 36 é uma exigência de aproveitamento académico. Ou
seja, qual é a condição mínima para ter bolsa de estudo? É estar pelo menos inscrito a 30 créditos. Alguém que está inscrito a 20, ou a 22, ou a 29, não pode ter acesso à bolsa de estudo. Se tiver a 30, já pode ter. O que lhe é exigido depois é diferente em termos de aproveitamento. Se estiver inscrito só a 30, o que lhe vai ser pedido é tem que ter aproveitamento a tudo. Tem que ter 100% de aproveitamento. Se estiver inscrito a mais do que, se estiver a 32, a 33, 34, 35, 36, vai ser-se pedido sempre, se está inscrito a estes, o aproveitamento académico dependente do qual vai depender a sua atribuição no próximo ano, vai ter que ser 100%. Se estiver inscrito a mais do que 36 ECTS, o mínimo é 36. Mas se estiver inscrito a mais do que 36, já não lhe vamos pedir 100%. Vamos lhe pedir no mínimo, no mínimo 36. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguém com 60 créditos só vai ter que fazer 60% de aproveitamento. Alguém que tenha 90 créditos só vai ter na prática que fazer, agora contas de cabeça, aí 40% de aproveitamento. Alguém que esteja inscrito a 120 créditos só vai ter que fazer 30% de aproveitamento. Apesar de eu não acreditar, não vi nenhum, alguém que esteja inscrito a 120 consiga ter aproveitamento. Aliás, é uma tentação por vezes que as pessoas inscrevem-se a, a, a muitas unidades curriculares e depois a seguir acabam por ter por dispersar sobre muitas e isso faz com que exista algum insucesso académico. Por isso, condição de acesso 30. Se está inscrito a 30, ok, tem acesso. No próximo ano, quando a mesma pessoa for pedir bolsa de estudo, nós vamos ver se esteve inscrito a 30, tem que ter feito tudo o que estava inscrito, tem que ter 100% de aproveitamento. Se estiver inscrito a mais do que 36 créditos, o aproveitamento académico já não tem que ser 100%, tem que ser no mínimo 36, que percentualmente representa outra coisa. Mas de facto, para aceder este ano, digamos que é a primeira vez que tem acesso. Os que têm acesso este ano, os que são a primeira vez, só têm que se inscrever a 30 este ano para ter acesso. Aliás, todos só têm que se inscrever a 30. O que vai acontecer é que isso vai ter um efeito diferido no tempo. Daqui a um ano, nós vamos ver. Ora bem, no ano passado você só estava inscrito a 30, por isso você teve que fazer 100% de créditos. Uh, e também, se estiver inscrito a 30, tem uma bolsa parcial. Ou seja, a bolsa não tem o valor total, porque a bolsa passa a ser metade, porque está inscrita a metade dos créditos normais das unidades curriculares. Mas em termos de condição de acesso, é sempre 30. O outro é um limiar de aproveitamento exigido para o futuro. Não sei se foi suficientemente claro ou se confundi mais do que aquilo que estava. Se eventualmente confundi, podem colocar no Q&A essa crítica e eu depois tentarei reformular de forma a que seja mais perceptível. Ora, então, a outra questão tem a ver com uma estudante que refere que, eu creio que terá acontecido então o ano passado, em que solicitou a bolsa enquanto estudante de licenciatura e que este ano terá feito o pedido, com as mesmas credenciais da licenciatura, mas para um mestrado. Se. Ok, é possível de utilizar, ou seja, os que já estão inscritos devem utilizar as mesmas credenciais. O sistema, basicamente, quando a pessoa é registada, ela fica registada, por exemplo, uma pessoa que esteve registada há 10 anos, as suas credenciais podem ser as mesmas credenciais utilizadas. Nós temos é que depois ir reativá-las porque já estarão desativadas. Mas podem utilizar as mesmas credenciais. Daí não existe um problema por ter utilizado as mesmas credenciais. Vou só pedir aqui ao Carlos que me confirme. Carlos, é assim, certo? Podia repetir a pergunta, desculpa. Ou precisa de renovar, de alterar a credencial? É assim, as credenciais. Podia só repetir a pergunta, que eu não consegui. Tem a ver com o facto, tem a ver com a circunstância de, numa credencial, a estudante foi o ano passado estudante de licenciatura e, nesse contexto, teve as credenciais para acesso à bolsa de estudo na licenciatura. Este ano está no mestrado e utilizou as mesmas Ah, credenciais, sim, porque sim, é o sim, sistema. sim. Sim, E isso é manter, não tem que alterar mais nada, porque o não, sistema já não. queria utilizar as mesmas, correto? Correto, correto. Ela só tem que basicamente ir, portanto, tem que renovar a candidatura e depois tem que ir
alterar a informação académica. E no guia do candidato, na página 12 e 16, tem as informações todas que necessita. Página 12 e 16 do guia do candidato. Portanto, as credenciais são as mesmas do ano passado, para aceder à plataforma, depois é renovar e alterar a informação académica. É só isso. Muito bem, obrigado. Nada. A vantagem do Carlos é que ele sabe as páginas de cor, coisa que eu não tenho tudo de cor. Então, aqui outra questão tem a ver com esta questão que o doutor Pedro também abordou, que tem a ver com estes novos prazos que vão, entretanto, que vai ter este ano, relativamente às inscrições do segundo semestre, que vão ser, né, já referiu isso, que vão ser antecipadas então de 11 a 23 de novembro. No entanto, há aqui um estudante ou uma estudante que questiona se o pagamento da bolsa vai ficar na mesma, digamos, suspenso como terá acontecido no ano letivo anterior, de ser só pago depois no início do segundo semestre. Não, ele vai ser pago. Ou seja, nós estamos a fazer gradualmente esta aproximação, a antecipar cada vez mais, mas de facto a universidade, diversamente das outras universidades, tinha só completava os estudantes a inscrição na totalidade do ano letivo no momento, na altura do segundo semestre. Este ano antecipámos para novembro, precisamente para garantir que as bolsas são atribuídas e pagas mais cedo. No próximo ano, provavelmente ainda vamos antecipar mais e provavelmente vai ficar um calendário similar ao calendário que já está dos mestrados, em que as pessoas se inscrevem logo no início do ano letivo para todo o ano. E nesse contexto, a Bolsa, nós só vamos ter que esperar por esse período de inscrições. Nós não vamos estar parados, vamos estar a analisar toda a parte económica ou financeira e de requisitos de nacionalidade, mas depois, em final de novembro, nós recebemos as inscrições. As inscrições vão ser carregadas no sistema académico, e o sistema académico vai cruzar com o sistema de atribuição de bolsas e vai nos dar a informação a dizer este estudante, neste ano letivo, está inscrito a X créditos e está efetivamente já inscrito. E nós logo em início de dezembro, com esta informação cruzada, o que vai, nessa altura, fazemos a atribuição e as bolsas serão pagas logo nessa altura. Não vamos ter que esperar, não vamos ter que esperar até março. Quem as paga, de facto, não somos nós. Nós transmitimos à Direção-Geral qual é o montante a pagamento. Tipicamente, o que for decidido a início de dezembro será pago até ao dia 25 de dezembro. E por isso o nosso esforço vai ser fazer essa, esse deferimento até ao dia 10 de dezembro, de modo a que possa existir uma prenda de Natal aos diversos estudantes. Se eventualmente não forem todos decididos nessa altura, ou se a Direção-Geral de Ensino Superior não fizer o pagamento todo, porque há ali um grande pico de pagamentos nesse momento, será pago em janeiro, mas não vai ter que esperar até março para receber esse pagamento. Pronto, e vai receber com retroativos desde o início do ano letivo. Ok. Ainda neste seguimento, questiona aqui um estudante que, caso tenha pedido a bolsa e esteja a aguardar o resultado, se deve efetuar ou não o pagamento, entretanto, das propinas já lançadas. Sim, deve fazer o pagamento, senão o próprio sistema vai nos dizer que ele está em dívida. Aliás, ele depois, o que vai acontecer é que ele será notificado pela circunstância de ter uma dívida, e por isso, todos os meses, na data da prestação, a primeira prestação será amanhã, dia 30, por isso, provavelmente, no próximo dia 5 de outubro, recebe uma notificação a dizer que está em dívida e que estão a contar juros de mora. O facto de ele requerer bolsa de estudo não determina a partir que ele vai ter a bolsa de estudo, ou seja, o próprio estudante pode estar convicto que vai receber bolsa de estudo, mas há uma condição que faz com que não tenha. E por isso, não fazer o pagamento gradual das diversas propinas, das diversas prestações que tenha e deixar acumular isso para o momento em que eventualmente venha a receber a bolsa, depois mesmo em termos de gestão, acaba financeira acaba por ser um pouco mais pesado porque pode ser confrontado com uma circunstância em que não recebe bolsa e depois tem que pagar tudo e ainda mais os juros de mora de estar em atraso. Por isso aquilo que nós sugerimos é que vá submetendo, que vá fazendo esses pagamentos, e depois, se eventualmente, ao receber o valor da bolsa de estudo, esse valor já lá tem uma componente para apoiar a bolsa de estudo, para apoiar a propina,
como ele já pagou a propina, fica com o dinheiro para ele, não precisa de ir pagar a propina a seguir novamente, porque já adiantou esse dinheiro. Se não receber bolsa de estudo, tem a circunstância de não vai ser confrontado com uma despesa súbita que não estaria a contar. Ok. Outra questão tem a ver, e eu creio que há pouco o Topé também abordou estas situações que têm a ver com a acumulação de bolsas, não é? De Sim. apoios. Se aqui questionam especificamente, por exemplo, bolsas de estudo que são atribuídas pelos municípios, ahm, aqui uma outra que tem a ver com a questão, do que eu creio que tem a ver com a questão do atestado de uma bolsa por incapacidade, por isso eu creio que terá a ver à partida com o atestado multiusos, Sim. creio eu. E aqui a questão é se há aqui, pode haver ou não aqui acumulação, embora eu aqui esta questão da bolsa que tem a ver com a questão da incapacidade, não é, do atestado multiusos, não é bem uma acumulação, certo? São coisas diferentes. De facto, pode ser uma acumulação. Pode, ou seja, é uma acumulação, tem duas dimensões. Ora, em primeiro lugar, podem acumular com as bolsas dos municípios ou com bolsas de entidades privadas, ou com estas bolsas que eu referi. O que é que vai acontecer? Isso não impede que a pessoa receba a bolsa de estudo. Pode acontecer que no próximo ano estas bolsas depois vão ser contabilizadas como rendimento, mas também as bolsas dos municípios não são assim num volume, não, não, não são assim tão, sendo importantes, não são com uma quantia tão elevada que depois prejudique muito em termos da contabilização dos rendimentos futuros. Mas elas podem coexistir. No próximo ano, a bolsa que recebeu da Câmara Municipal ou a bolsa que recebeu da microcredencial, eh, ou a bolsa de mérito, a partida não se vai colocar, típico, porque por causa do nosso regulamento só no final é que eles a recebem. Mas estas bolsas, em 2026, quando se candidatarem, o que vai acontecer é que vamos ter rendimentos do trabalho e depois vamos ter lá mais 1.000 euros ou mais 1.200 euros de determinadas bolsas. Que no agregado familiar, dividido por 3 ou por 4 ou por 5 do agregado familiar, tem um efeito relativamente marginal. Por isso, não deixem de receber, de ter acesso a esse tipo de bolsas, por causa. Não sairão especialmente, não sairão prejudicados este ano com toda a certeza, e no próximo ano o impacto é muito marginal, em especial se for trabalhador estudante. Sobre a questão dos NES, eh, os NES, os estudantes com necessidades educativas especiais, têm duas dimensões de apoio. Uma que é relacionada com a sua condição económica. Depende sempre deste limiar de elegibilidade e que é esta bolsa que é majorada em 60%. Ou seja, um estudante normal, eu teria, digamos, eu sou requerente, tenho um problema, tenho um atestado multiusos com mais de 60% de incapacidade e a minha bolsa deveria ser de 5.000 euros por ano e, por ter esse atestado, a bolsa é logo majorada e por isso passa para 60% acima disso. E essa bolsa, aqui de facto não é uma acumulação, como dizia bem a Cátia, aqui não é uma acumulação, é uma bolsa que tem um valor um pouco diferenciado, mas é uma bolsa de ação social, é esta. E existe a outra bolsa, cuja informação está no GAPAI, que não depende da condição socioeconómica. O estudante até pode ter 100.000 euros, 123.000 euros no banco, que não deixa de receber a outra bolsa. eh, o estudante não deixa de receber a outra bolsa por causa de receber esta. As duas podem acumular. Ou seja, o estudante, no mínimo, tem sempre a outra bolsa com necessidades educativas especiais, cuja informação está no site do GAPAI, e se tiver uma condição socioeconómica mais frágil, ainda pode receber esta majorada a 100%, mas aquela outra pode ir receber sempre, independentemente das condições, ou até pode ter aqui recusado a bolsa de estudo, porque não cumpre critérios de aproveitamento, porque não tem ah, porque tem um rendimento per capita muito elevado, etc., mas pode sempre receber aquela outra bolsa. A outra bolsa é requerida também diretamente à Direção-Geral de Ensino Superior, nós depois confirmamos os dados académicos. O ano passado nós tivemos cerca de 112, penso eu, 112, 120 estudantes a receber esta bolsa por parte da Direção-Geral do Ensino Superior, sendo que nós temos um universo superior de estudantes com necessidades educativas, por isso eu admito que hajam pessoas
que não tenham requerido. Nós, em todo o caso, através do GAPAI, também fazemos esse alerta a todas as pessoas que têm estatuto com necessidades educativas. Nós enviamos um alerta a todos a dar as instruções como é que elas devem proceder caso não tenham requerido essa bolsa de, de necessidades educativas especiais. Ok. Outra, tem aqui várias questões relacionadas com a questão do Estatuto de Trabalhador Estudante, que tem a ver com o requerimento. Há uma estudante que questiona se só deve pedir o Estatuto de Trabalhador Estudante após o requerimento para o pedido de bolsa, enquanto que outra pessoa questiona que no momento do pedido da bolsa ainda não tinha esse estatuto pedido e na entidade patronal, que não lhe atribuiu esse estatuto, ou esse documento porque ainda não tinha o certificado de matrícula disponível, não é? Que sabemos que só ficará disponível na Sim, próxima, na próxima semana. Ainda aqui, alguém que entretanto fez esse pedido e que na altura ainda não tinha essa declaração da entidade patronal, se pode ainda submeter. E ainda sobre este assunto, não tendo esse estatuto ou esse pedido, se pode enviar um comprovativo de vínculo de trabalho da instituição. nós admitimos três tipos de informação, sendo que não é sequer preciso dizer à entidade patronal, porque eu admito que haja pessoas que até estão a estudar e nem transmitiram à entidade patronal e estão perfeitamente no seu direito. Nem precisam de estar na contingência de ter que depender de um favor da entidade patronal para passar uma declaração. Nós admitimos vários elementos de prova. Seja uma declaração de entidade patronal a dizer que efetivamente a pessoa é lá trabalhador, seja uma cópia do contrato, seja por exemplo, um recibo de remunerações. Tivemos o ano passado situações dessas, não é o ideal, mas se for um recibo de remunerações, nós, em situação, se a pessoa nos explicar porque é que não tem um contrato, porque existe, os contratos de trabalho a termo certo que se que convolucionaram em trabalhos por tempo indeterminado, por exemplo, ou trabalhos em que não existe um contrato de trabalho escrito, porque há funções em que existe uma relação oral, trabalhadoras domésticas, por exemplo, etc., e que aquilo se converte. Se nós tivermos o recibo, e converte sem necessidade do instrumento escrito, se nós tivermos um recibo de vencimento do mês em que a pessoa faz o requerimento de atribuição de bolsa de estudo, para nós é suficiente. Os trabalhadores independentes, se tiverem uma declaração de atividade laboral, de atividade aberta, naquele período também consideramos como válida. Os que estão desempregados enviam-nos uma confirmação de subsídio do centro de emprego em que lá estão inscritos. Ou seja, existem várias formas de justificar. Eu partilhei há pouco, não vou voltar a partilhar porque basicamente o que diz no slide é exatamente isto, mas no próprio site da universidade, na parte das bolsas, diz lá especificamente quais é que são os documentos que podem ser submetidos. Não fala dos extratos de remunerações, porque nós preferimos evitar que nos submetam isso, preferimos os contratos, mas em todo caso admitimos os meios alternativos de prova. Eh, a pessoa colocou sobre a questão da temporalidade, ou seja, podem submeter, eh, enquanto mal submetam o requerimento de atribuição de bolsa de estudo, podem submeter logo de imediato, no próprio momento, podem submeter a posteriori, preferencialmente nos 10 dias úteis. Se nos chegar depois dos 10 dias úteis, esta confirmação, estes meios de prova, não vai ser por causa disso que nós vamos fazer deixar de considerar, mas de facto preferimos que exista essa conjugação, até porque à partida a pessoa tem os elementos de prova consigo. Tem o contrato, tem a declaração da inscrição no centro de emprego, mas se vier alguns dias depois, não, nós temos a sensibilidade de perceber que as pessoas, estando a trabalhar, também têm muitas outras coisas para fazer. Claro que se alguém nos vier apresentar requer em setembro e vai-nos apresentar em dezembro, aí já é mais difícil de nós podermos aceitar, mas aqui tomem como referência os 10 dias úteis, mas que é para também irmos tendo aqui uma. Porque isso também depende, a análise do processo também depende disso. Se não estiver completo do vosso lado, depois do nosso lado também é mais difícil de ficar completo em tempo.
Se calhar só para terminar, até porque já vamos aqui um pouco mais estendidos no tempo, hum, uma questão que é a questão do prazo, do 30 de setembro, porque estão aqui os estudantes a questionar que as candidaturas terminam amanhã e se no caso os estudantes da Universidade Aberta se devem respeitar esta data ou se, lá está, mas isto será mais para a frente com a questão da inscrição depois para o segundo E, semestre e isso pois, fica regularizado nessa sim, altura a e quest- nessa altura farão então esse pedido, é isso? certo, ou seja, os estudantes que nesta altura ainda não são estudantes da universidade e que ainda nem sequer, ou seja, estão-se a candidatar nesta altura. Vão ser estudantes que se vão inscrever na segunda fase e por isso vão se inscrever no segundo semestre. Esses estudantes, só depois de estarem inscritos na universidade, é que de facto podem requerer bolsa de estudo. E o que Não, vai mas estes acontecer? são, peço desculpa interromper, eu creio que a questão é os que já estão inscritos neste momento e a dúvida aqui é, lá está, eles têm que aguardar efetivamente por este período que vai decorrer de 11 a 23 de novembro e então aí nessa altura, aqueles que já estão inscritos no primeiro semestre aguardarem por este período de inscrição para o segundo semestre e então aí fazerem então o pedido, certo? Certo, ou seja, os que já hoje estão aquela questão do 30 de setembro, estão a considerar que se não entregarem dentro do 30 de setembro as inscrições do segundo semestre, que seria bolsa proporcional. Então, nós aferimos que, como submeteu até ao 30 de setembro, no sistema o que nós vamos assumir é que o estudante submeteu o seu requerimento até 30 de setembro, sendo que a sua inscrição, a sua condição académica só ficou verificada mais à frente. A condição que a atribuição faz depender é a condição de ele requerer, não é a condição, não é a circunstância dos outros elementos de serem verificados. O que importa é que ele requeira até esta altura. Nós no sistema colocamos lá a identificação requereu em setembro e em função disso os que se inscrevem no segundo semestre, em novembro, vão ter a bolsa contada a partir de setembro. Foi a mesma circunstância no ano passado. Ninguém no ano passado que esteve inscrito no primeiro semestre, apesar e que requereu em setembro, ninguém deixou de receber a bolsa anual por causa de só em fevereiro ter completado, ou em janeiro ou em fevereiro ter completado o segundo semestre. A situação é idêntica. Por isso nós vamos sempre indicar que se já estão inscritos, e se já requereram em setembro, quem não tiver requerido, que vai agora requerer já de imediato, para poder ter a bolsa proporcional, para poder ter a bolsa por inteiro, ainda que depois a sua condição só venha a verificar-se com a inscrição do segundo semestre em novembro. Ok. Posso indicar então que, em caso de permanência de outras questões que, entretanto, não tenham conseguido ser esclarecidas ou Sim, surjam muitas, posso sim, mas se indicar tiver, o e-mail sim, bolsas@oab.pt que podem ser sim, encaminhadas para esse e-mail, certo? certo. Sendo que matérias que forem com trabalhador estudante, o ideal é ser para É o outro. o T estudante arroba OAB. Ora, deixa-me só ver aqui, são tantos endereços de e-mail. É o bolsas.testudante.oab.pt. Se for questões relacionadas com trabalhador estudante, se forem bolsas normais, é o bolsas.oab.pt. Se tiver mais uma ou duas questões, também não importa responder, não seja por mim, é mais por causa das pessoas que queiram ir jantar, mas como o número de participantes está relativamente estável, se tiver mais uma ou duas, não existe aí nenhuma questão, não se condiciona por causa de mim. Se eventualmente não tiver, podemos avançar. Não, creio que foram todas mais ou menos à volta das questões que já foram sendo abordadas, sim. Pronto. Muito bem, então, nesse caso, dúvidas adicionais podem remeter para o bolsas.oab.pt. Sugiro que, antes de remeter, vejam se no guia do candidato ou no próprio site se tem clarificação à dúvida, porque se nós recebermos muitas perguntas para dizer as mesmas coisas que já estão nos guias de apoio, isso também nos toma algum tempo que é importante para fazer a análise. Uh, Peço que privilegiem e-mail em vez do telefone, porque o atendimento telefónico nós fazemos atendimento telefónico sem qualquer tipo de problema, só que tipicamente também é um atendimento que é mais prolongado
e em virtude disso, menos tempo têm os técnicos para fazer a análise. Em todo caso, sabemos perfeitamente que há questões que não se conseguem clarificar por e-mail, ou que precisam de ser explicadas, ou que precisam de dizer, olha, eu não consigo colocar aqui o documento porque eu não consigo ver o botão. E nessas situações nós damos todo esse apoio, em especial os meus colegas Maria Inês Gouveia, Mariana Neves e Carlos Amaral, e por isso estejam à vontade, tomando como primeira opção o e-mail, mas estejam à vontade se não for passível de resolver por essa via. Agradeço a vossa disponibilidade e interesse. Como súmula geral, apelo a que submetam requerimentos ou elementos comprovativos da vossa condição de trabalhador estudante, porque isso vai favorecer bastante o sucesso dos requerimentos e que também compreendam quando tivermos que fazer pedidos de documentação adicional, é sempre porque a situação não está suficientemente clarificada e necessitamos desses elementos para que a bolsa seja atribuída com a certeza jurídica que tem que ter. eh, Neste tipo de processos que envolvem fundos públicos e fundos públicos nacionais e fundos comunitários, e por isso tem uma grande vigilância em termos das entidades inspectivas e auditoras. E desejo a todos sucesso, em especial sucesso académico, que vai fazer com que no próximo ano a bolsa de estudo seja mais garantida a todos aqueles que têm um nível de sucesso assinalável. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pedro. Vamos então dar por encerrada esta sessão, que com certeza haverão sempre uma ou outra questão que possa ter ficado ainda em dúvida, mas como o doutor Pedro já referiu, há outros meios pelos quais também podem colocar essas questões. Nós próprios, os coordenadores dos centros locais de aprendizagem, também aqui estamos também para os poder ajudar em questões que nós também consigamos fazê-lo. Por isso, em nome de todos os presentes nesta sessão, agradeço terem-se mantido até esta hora conosco e até breve, até uma próxima. Obrigado. Até breve. Até a próxima. Até breve. Obrigado.